Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão nos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Então hoje eu queria falar sobre a importância da amizade. Eu me baseei em uma parte desse livro para falar sobre a amizade, são os 4 amores do C.S. Lewis. Nesse livro ele fala sobre amor de afeto, né? O amor de afeto que se relaciona ao amor dos pais pelos filhos, né? Das tias também, enfim, de todo o circuito dos parentes próximos. Depois ele fala sobre o amor da amizade, que se resume na forte ligação entre pessoas que compartilham um interesse ou uma vida em comum, né? Então, pessoas que compartilham interesses em comum, que de acordo com esses interesses, quando tem uma forte ligação, gera uma amizade. Depois, o autor ele fala do Eros, que é o amor mais romântico, né? O amor que é aquele amor mais ligado à sexualidade, o amor entre o casal, né, ligado à atração física. E por último, ele fala do amor da doação, né, o amor da doação que no fundo representa principalmente a Deus. A doação de Jesus por nós, de Deus Pai também, de Deus Espírito Santo na nossa vida. Desses 4 amores, o Lewis ele fala que o menos necessário é o de amizade. Por quê? Né? E não só o menos necessário, também o menos natural. Como entender isso? Então, primeiro, é menos natural porque não necessitamos do amor da amizade para sobreviver. Não necessitamos. Em compensação dos outros amores, sim. O amor de afeto, precisamos dele. Sem o afeto dos pais por um filho, o filho morre de fome. O filho recém-nascido necessita de carinho. O entorno familiar precisa desse amor de afeto. E esse amor de afeto que abrange a todas as pessoas que estão na família. Obviamente que uns mais, outros menos, né? Tem uns que são bem menos, por exemplo, da sogra, com todo respeito às sogras, né? Tem sogras muito boas. Mas muitas vezes é um dos amores que menos as pessoas conseguem tocar, né? Depois o amor do Eros, né? O amor do Eros também é super necessário, porque sem o amor do Eros não estaremos aqui, né? Você e eu não estaremos aqui sem o amor do Eros de nossos pais, sem esse amor romântico, sem esse amor de atração. E depois o amor de doação, que vem do grego ágape. Sem esse amor de Deus por nós, não teríamos sido salvos, não teríamos nos tornado filhos de Deus, Cristo não viria à terra, Cristo não morreria na cruz por nós, não estaremos abertos à graça de Deus na nossa vida. Então esses 3 amores são necessários. De amizade, o de amizade não é necessário, ou seja, não precisamos do amor de amizade. Quando eu falo isso, parece um pouco estranho, porque a gente olha para a nossa vida e fala, eu preciso do amor de amizade. Mas por quê, se ele não é tão necessário? Então Lewis, ele fala sobre essa necessidade do amor de amizade. Então ele diz o seguinte, a amizade é desnecessária. A amizade é desnecessária como a filosofia, como a arte, como o próprio universo. Pois Deus não precisava criar o universo. Ela não tem valor de sobrevivência.
ela é antes uma das coisas que dão valor à sobrevivência. Então que bonita essa frase. Eu confesso que gostei muito disso que disse o Lewis, né? Então vamos se aprofundar um pouco nisso. De fato, a amizade é tão desnecessária na nossa vida quanto a arte e a filosofia. Então, uma casa pode ser branca e preta sem nenhum problema. Pode ter só a cama, só alguns sofás e pronto, você consegue ficar bem nela, consegue viver mais ou menos bem, só que fica pobre, né? Fica pobre, falta vida, né? A gente entra numa casa e se é tudo preto e negro, se não tem quadros, se não tem um pouco de cores mais vivas, fica mais agradável, né? Se não tem isso, fica um pouco empobrecido. Depois a filosofia, né? De fato, não é a ciência mais necessária, não é o estudo mais necessário, e vivemos até financeiramente. São difíceis as pessoas que ficam ricas por meio da filosofia. Agora com as redes sociais isso está facilitando um pouco, mas mesmo assim continua sendo algo muito difícil ficar rico pela filosofia. Porque vê-se que cada vez é menos necessário para as pessoas. Ou seja, podemos viver sem ela. Só que sem a filosofia, sem o pensamento da nossa vida, ela fica muito fraca, né? Ela fica empobrecida. Então se a gente não tem uma perspectiva maior do que estamos fazendo aqui, para onde vamos, se não temos uma perspectiva sobre o porquê das coisas, se não nos questionamos sobre os nossos fins últimos, a nossa vida, por mais que conseguimos passar nela sobrevivendo, fica fraca, né? Outra vez fica pobre, porque a filosofia nos ajuda a ter uma vida mais profunda. E depois o Lewis ele vai até além, né? Então, de fato, o mundo também não precisaria existir. Deus não precisava criar, Deus não precisaria de nós, Deus não precisava nos ter criado, mas Ele quis. Ele quis porque quis comunicar o seu amor. Então a amizade é isso. A amizade é algo que não tem valor de sobrevivência, mas dá valor à sobrevivência. A amizade dá valor à nossa sobrevivência. Então que gostoso e que bom é ter vários amigos. Que gostoso é viver a amizade com as outras pessoas. Quando não a temos, a nossa vida sofre. Por mais que tenhamos o amor de afeto, por mais que se tenha o eros, né? Por mais que estamos junto com Deus, se não temos amizade, a nossa vida se ressente. Isso vemos no mundo de hoje. Então, isso não é uma questão que foi estudada profundamente, mas eu acho que é interessante a gente se questionar. Então, olha para o Japão. O Japão é um dos países com mais índice de suicídio do mundo. Será que uma das razões não é a falta de amizade? Será que não é porque eles estão muito fechados nas suas coisas? Olha outro país, Suécia, também é um país que tem um bom índice de suicídio. Outro país, Finlândia. Finlândia, as pessoas mais isoladas. Só para você ter uma ideia, na Finlândia não tem campainhas nas portas. Não tem campainha nas portas da Finlândia. Porque é estranho uma pessoa visitar a tua casa sem que ela combine com você antes. Tanto que quando foi começar o centro do Opus Dei na Finlândia, os construtores terminaram a casa e as pessoas foram morar e falaram: ué, cadê a campainha? Eles, quê? Que campainha? Não, para chamar quando a gente está aqui. Não, mas isso não existe. Aqui a gente não usa campainha. Então você vê o isolamento que tem as pessoas. Então esse isolamento nos leva à indiferença, nos leva a um egoísmo, nos leva a se fechar nas nossas coisas, porque precisamos dessa coisa que não tem valor de sobrevivência,
mas dá valor à nossa sobrevivência, que nos faz acordar e falar, poxa, que dia gostoso, que bom que eu vou estar com as minhas amigas, que bom que eu vou fazer um bom plano, né? Então, a amizade dá valor à nossa sobrevivência. Tá, então, o que Jesus pensa na amizade? Jesus é Deus, Ele nos criou, Ele sabe o que é mais importante para nós. Como que Ele via a amizade? No Evangelho vemos que Ele a conhecia de forma muito profunda. Primeiro, Ele tinha muitos amigos, era muito amigo dos apóstolos, convivia muito com eles, tinha um enorme carinho por eles, tinha vários amigos, né? Vimos na meditação passada, retrasada, desculpa, sobre o Zaqueu, né? Essa pessoa rica que era cobrador de impostos, que Jesus, ao estar na casa dele, ficaram bem amigos, e essa pessoa, graças ao contato com Jesus, se converteu, decidiu dar metade dos seus bens aos pobres, e se defraudou alguém, devolver 4 vezes mais para essa pessoa. Também eu gosto de meditar, e é nisso que eu vou me aprofundar rapidamente, sobre a amizade de Jesus com Marta, Maria e Lázaro. Né? Eram 3 irmãos que moravam perto do templo de Jerusalém, mais ou menos a 5 quilômetros, moravam numa cidade chamada Betânia, e contam no Evangelho algumas vezes que Jesus ia visitá-los. Não eram os grandes apóstolos, a gente nem sabe se eles eram muitos frutos, né? Mas eram os amigos. Jesus gostava de estar com eles. E tanto é uma passagem que narra São João que mostra a confiança deles em Jesus. Eu vou começar lendo, depois eu comento um pouco. Diz assim, ó. Jesus descobre que Lázaro, seu amigo, está morto. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava, ouviu e lançou-se aos seus pés. E disse-lhe, Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não estaria morto. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito. E sob o impulso da profunda emoção perguntou, onde o puseste? Responderam-lhe, Senhor, vinde ver. Jesus pôs-se a chorar. Observaram, por isso, os judeus. Vede como ele amava. Então a gente vê a grande confiança, primeiro da Maria, que se ajoelha aos pés de Jesus e fala, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Né? Que confiança. Depois, Jesus chega, vai visitar Lázaro, que já está morto, olha aquelas pessoas que tanto amavam a Lázaro também, e ele olha o túmulo, olha o lugar que está Lázaro e começa a chorar. Jesus, perfeito Deus e perfeito homem, começa a chorar. Não pode parecer um pouco estranho isso? Deus chorando. Deus, o Criador do mundo, o ser mais perfeito, a suma bondade, o sumo bem, chorando como uma criancinha. Por quê? Porque eu amava. Esse é o amor da amizade. Esse é o amor da amizade. Lázaro e Jesus compartilhavam muitas coisas em comuns, as suas ideias, os seus gostos, e isso gerou um grande vínculo entre eles. E quando Jesus viu o seu amigão assim morto, ele chorou. E Jesus, por ser Deus, ele ressuscitou a Lázaro, né? Ele se aproxima da pedra que ele estava, né? Era comum naquele tempo as pessoas enterrarem os mortos dentro de uma rocha, né? Mais que enterrarem, colocarem dentro de uma rocha. Então Jesus chama Lázaro e Lázaro sai dessa rocha andando. Ressuscitou e pôde estar com Jesus. Jesus fez isso para mostrar o seu poder, para mostrar que tinha o poder sobre a vida, e também permitiu esse acontecimento para nos deixar um testemunho de grande amizade com esse seu amigo Lázaro. Dessa mesma forma que Jesus tinha carinho por Lázaro e por outros apóstolos, e pelos apóstolos, ele tem por nós também. Então, como que é o amor de amizade? É o amor
que dá valor à nossa vida. É o amor que vale a pena. É o amor que torna a nossa vida mais alegre, que torna a nossa vida mais colorida. Podemos aproveitar esse evangelho, primeiro, para crescer na amizade com Jesus. Vamos nos perguntar aqui na oração: Senhor, como que está a minha amizade com você? Ou seja, eu te procuro, eu converso, eu falo sobre as minhas coisas com você, Jesus. Tem um ponto de caminho que fala assim: Jesus te ama com coração de carne, e tanto como a Lázaro te ama a ti. Ou seja, Jesus nos ama como amou a Lázaro. E a única coisa que ele pede é que nós nos dirijamos a ele, que peçamos coisa, que falemos com ele. Tem um texto aqui que eu queria meditar na oração, que é de uma mulher chamada Catalina, uma boliviana, que recebeu algumas revelações de Nossa Senhora sobre como que é a missa. E no meio dessas revelações, ela escuta umas palavras de carinho de Jesus, que me pareceram muito boas. Fala o seguinte: Jesus diz assim para ela: eu sei tudo, leio até o mais profundo de vossos corações e mentes, mas me agrada que me conteis vós mesmos vossas coisas, que me participeis como a um familiar, como a um amigo mais íntimo. Quantas graças perde o homem e a mulher por não me dar um lugar em sua vida. De fato, sabemos que Deus sabe tudo da nossa vida. Ele é onipotente, onisciente, né? Sabe tudo o que acontece, mas Ele pede que contemos nossas coisas a Ele. Podemos dizer, e é verdade, Ele fica triste quando não contamos as nossas coisas para Ele. Mesmo Ele sabendo, mas Ele quer que contemos. Eu vejo um pouco assim parecido, né? Aquela criança que se deu bem na escola, que fez vários amigos, e a mãe ficou sabendo por outra mãe, né, que a filha dela está se dando bem na escola, né, tá tirando boas notas, tá feliz, né, e a filha não conta nada. A mãe chega: e aí, filha, como que você tá? Bem? E aí, você gostou da escola? Eu gostei. E aí, você tá feliz? Tô. Pô, não fala mais. Que chato, né? Então, da mesma forma que uma mãe sente essa necessidade, né, mais ainda Jesus sente essa necessidade de que contemos as nossas coisas a Ele como um amigo. Então, como surge a amizade? A amizade surge quando compartilhamos coisas em comum. E quanto maiores são as coisas que compartilhamos, mais profundas são as amizades. O Lewis, ele coloca sobre uma pergunta que um faz quando começa uma amizade, que é a seguinte: você também? Eu pensei que eu era o único. Né? Uma pergunta um pouco quadrada, assim, vai. Né? Mas, de fato, poxa, você também pensa dessa forma? Que bom que você pensa como eu. Ou que bom que você vive dessa forma, que bom que você gosta disso. E nisso fortalecemos os nossos vínculos, fortalecemos os nossos laços. Isso é muito bom. Isso nos ajuda a fortalecer nossas ideias, a valorizar mais as coisas que temos, e até mesmo nos ajuda a estar mais assim, firmes naquilo que pensamos. Graças a Deus não estamos num regime que nos tira a liberdade, né? Como um comunista que se viveu antes em vários países e ainda se vive, né? Então, um regime assim, né, que tira a nossa liberdade, até mesmo nazista, né, do Hitler, né? Enfim, esses dois extremos, né, são regimes que quanto menos as pessoas forem amigas, melhor. Quanto mais forem companheiras, melhor, porque não vão ter vínculos profundos. Isso vivenciou São João Paulo II, quando ele estava em Cracóvia, estava sendo dominado por um regime ditatorial. Ele tinha um grupo de teatro
que se reunia de forma escondida. Então, esse grupo de teatro era a melhor forma dele vivenciar a amizade e dele tocar a liberdade e dele crescer. Ele se reunia com esse grupo e ensaiavam o que fosse, conversavam sobre as suas ideias, falavam sobre ideias de esperança, de um mundo melhor, de um mundo mais justo. E se não fosse por esse encontro, não sei o que teria sido do Karol Wojtyła e futuro São João Paulo II. Tanto porque ele estava sozinho, ele tinha perdido seu pai, sua mãe, seu irmão, que tanto carinho tinha por ele, encontrou um consolo nesses seus amigos que compartilhavam o teatro e os ideais de liberdade. A amizade nos fortalece. A amizade fundamenta nossas ideias. Por isso é tão bom ter boas amizades. Por isso é tão bom o centro do Opus Dei, né? Que é um lugar que as pessoas conseguem se reunir, conseguem encontrar boas amizades, conseguem se aprofundar em ideias que as ajudem, né? E foi isso mesmo que São José Maria pensava no centro do Opus Dei, né? Se a gente vai na sala de estudo, né? Isso eu já falei em outra meditação, mas é interessante isso. A gente vai na sala de estudo, em todas as salas de estudo de todos os centros do Opus Dei do mundo, está escrito o seguinte, tem uma plaquinha que está escrito assim: eu vos dou o novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? Isso é o que se busca aqui no centro do Opus Dei. Esse amor de amizade, essa preocupação pelo outro. Então isso nos fortalece. É interessante que o Lewis, ele fala sobre essa beleza da amizade, sobre essa importância de fortalecer a amizade, só que ele fala que a amizade tem um risco. A amizade tem um risco. Mesmo as boas amizades, né? As más amizades, sabemos o risco que pode causar, que nos pode prejudicar. Mas as boas amizades também nos podem prejudicar. E como? Nos pode prejudicar porque nos pode deixar muito fechados em nós mesmos. Nos pode deixar fechados nas nossas ideias. Então, vamos ver sobre isso. Então, na tua escola, ou na tua faculdade, você já encontrou lugares assim que tem as famosas panelinhas, né? Ninguém entra, ninguém sai. Esse grupinho aqui, e cada um tem o seu tipo de grupo, né? Depois, você tem também aquele grupo de pessoas que têm uns gostos mais específicos e ficam só falando desse tema. Então você tem um grupo do anime, nada contra anime, mas às vezes as pessoas podem ficar muito fechados nisso, né? Tem um grupo que fica falando sobre só RPG ou só sobre séries, né? E esses são os amigos disso daí, e se fecha, né? Tem uma pessoa que me contou uma vez que ela jogava, quando era mais nova, jogava umas cartas de RPG chamada Magic, né? São umas cartas que tem jogo assim de estratégia, né? Então ele ia com essas cartas num lugar que as pessoas costumavam trocá-las e jogar com elas, participar de campeonatos, né? Então ele ficava lá. E nisso ele encontrava muitas pessoas fechadas nesse grupinho, né? Então, que chegava até a ser um pouco estranha. Então ele conta de um gordinho assim, meio careca, na época devia ter uns 25 anos, e ficava com a barba mal feita e com uma camisa branca meio grudada no corpo, assim, desculpa assim, né? Não é das cenas mais agradáveis, né? E se achava o rei. Então se achava o rei das cartas, se achava o rei em trocar tudo, né? Tinha um status lá, mas era muito fechado. Então isso tem um risco de se fechar nesse grupinho e achar que é um rei. E depois quando sai disso, cara, olha pra você, cara, se toca um pouco, né? Cresce. Porque essas ideias se fechou tanto que ficou um pouco se achando um rei quando não é. E você pode falar assim, mas isso não é pra mim, isso não é pra mim. Será? Talvez não nesse nível, mas às vezes podemos nos fechar no nosso mundo. E isso pode acontecer com as nossas ideias políticas,
É bom ter posições, é bom defender nosso ponto de vista, mas às vezes podemos colocar em cima nossas ideias políticas das pessoas. Às vezes podemos ser um pouco radicais nas nossas opiniões e não escutar do outro. Ou também com a religião, por mais católico que você seja, por mais que você viva bem o catolicismo, de ir à missa todos os dias ou quase todos os dias, de fazer oração, mas você pode ficar um pouco fechada no seu mundo. E até inconscientemente, só admitir amigas católicas. E não se abrir a outras. A não querer sair um pouco da sua zona de conforto. Isso pode também gerar algo prejudicial a você, porque você pode ficar um pouco fechada. Então, quando ficamos dessa forma, a amizade pode ser prejudicial, porque ficamos só com esse grupinho restrito. Então, a amizade está em abrir a amizade. A amizade não está em ficar fechada só no grupinho. Por que a amizade é a menos natural das 4? Porque a amizade é algo espiritual. E por isso pode ser o mais importante dos amores. O amor de amizade, Lewis fala que é o mais importante dos amores, por exemplo. Mesmo sendo menos natural. Vemos pela vida de Jesus, Jesus o tempo inteiro fala sobre amizade, e a amizade é algo espiritual. A amizade, olha que bonito, a amizade é algo dos anjos. A amizade não é algo dos seres humanos, não é algo do corpo, é algo do espírito, é algo dos anjos. A amizade é tão profundo que é algo dos anjos. Na amizade é diferente do Eros, né? O Eros, ele olha um para o outro e não tem mais nenhuma pessoa que faça parte desse amor, por questões óbvias, né? O amor romântico, o amor de atração, ninguém quer compartilhar com outra pessoa, né? Já é você e ela e pronto, né? Ou você e ele pronto, né? Não dá. Em compensação, amizade. Então é um amor que olha de frente. Em compensação, a amizade olha de lado, né? O Eros olha de lado e a amizade olha de frente, né? A amizade olha de frente, né? Olha para os outros, né? Então, por ser assim, é um amor que sempre tende a crescer. O normal do amor de amizade é crescer sempre. Então quando você tem 2 amigos, você quer crescer por um terceiro, por um quarto. O Lewis ele fala que desde que cumpra certas condições, claro, tudo bem. E a gente pode também ser mais aberto nesses critérios de seleção também. Mas claro, sempre tem alguns critérios que é bom que a gente coloque na amizade, né? Se é uma amizade que nos prejudica, não vale a pena. Mas, ao mesmo tempo, precisamos ter esse critério de valorizar a amizade. Quais são as dificuldades que podemos encontrar na amizade? Então, podemos encontrar a minha forma de ser, e é nessa que eu vou me aprofundar. Porque eu posso ser muito introspectiva. Então, eu posso ter 2 coisas. Uma é não achar que é importante me relacionar com os outros, ou ficar travada, ter dificuldade de me relacionar com os outros. Então, o que eu faço? Primeiro, ver que as pessoas precisam de mim. E de fato precisam. Você já teve experiência disso. Às vezes você sugere para alguém para estudar junto e ela, poxa, obrigada, eu precisava disso. Você vai atrás e fala com a pessoa, você vê que essa pessoa precisava disso. E mais ainda hoje, que as pessoas estão cada vez mais isoladas e menos valorizando o amor da amizade. Então, se você é introspectiva, se aprofunda no valor que tem a amizade, que as pessoas precisam de você. Talvez você não tanto, mas as pessoas precisam de você. E depois sair de você mesma. Não ter medo de errar, não ter medo de falar alguma besteira, de não ser tão bem aceito. Tudo bem, você não deu paciência. O importante é você ir atrás. E se você é extrovertida, o teu ponto é se aprofundar na amizade. Porque a pessoa extrovertida, principalmente a pessoa sanguínea, né? A pessoa sanguínea, ela tende a conhecer muitas pessoas, ter muitos contatos, tal, hi, haha e tal, né? Amizade aqui e tal, mas depois, pum, não me aprofundo. Não faz laços profundos. Então, o papel da pessoa extrovertida é
se aprofundar na amizade. E como se aprofunda? Ouvindo mais, conhecendo mais os gostos dela, cedendo quando você não tinha muita vontade, indo atrás dessa pessoa também, né? Assim você vai se aprofundando. Bom, vamos terminar esta meditação pedindo para Nossa Senhora para que nos ensine esse amor tão bonito que é o amor da amizade. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.